Nesse vídeo eu vou ler o seu sistema de magia. Então, para ter outro sistema de magia, vamos bater a meta de 300 likes. Já deixa o seu like aí para no próximo vídeo eu ler o seu sistema de magia. Bernardo do Vale Farias comentou: o sistema da magia do meu primeiro livro publicado se encaixa em magia elemental. São 10 forças fundamentais que efetivamente compõem todas as coisas, embora nem todas as culturas do mundo tenham uma compreensão de todos eles. Os elementos mais do mundo em si são céu e terra, calor e frio. Na verdade, energia e entropia, mas isso não é algo que uma sociedade pouco além de medieval, então o povo do mundo entende dessa forma. E luz e sombra. As outras 4 forças são levemente mais metafóricas: vida e morte, mente e alma. Todos os elementos mais físicos têm um aspecto literal e um aspecto metafórico. Luz também envolve conceitos como pureza, proteção e etc. Sombra tem a ver também com sono, etc. Nesse sistema de magia dá para fazer 2 magias com efeitos parecidos, através de meios diferentes. Por exemplo, é possível curar com luz, a partir do aspecto conceitual de cura, mas também é possível curar com vida, através de um aspecto mais biológico de acelerar a regeneração, etc. É meio complicado e eu tenho umas coisas a anotar que eu não cheguei a usar diretamente no livro, mas pretendo explorar em obras futuras. Bernardo, primeiro que eu gostei de como no seu mundo o pessoal disse que é fogo e frio, mesmo na verdade sendo outra coisa, porque isso deixa bem mais realista o mundo, no sentido de que antigamente, na vida real, o pessoal que estava fazendo tabela periódica pela primeira vez, eles diziam que existiam alguns elementos que na verdade depois descobrimos que era 2 elementos separados. Só que como eles não sabiam, eles chamavam de um elemento só. Então eu achei que esse detalhe ficou muito bom para dar esse realismo na sua cultura. Fora isso, os elementos em si, acho que até que fica uma temática mais unida porque são as coisas que formam o seu mundo. Mas ainda assim eu não entendi o que o céu e a terra fazem. E também como que seria um feitiço de mente e um feitiço de alma. Explica aí mais nos comentários que eu fiquei curioso sobre isso aí. Eu também gostei que os seus elementos têm um aspecto literal e um aspecto metafórico. Porque permite mais magias com um simbolismo a ver com o elemento do que simplesmente controlar o elemento. Ainda mais que esses meios de você fazer uma magia diferentes para conseguir o mesmo resultado, da luz que cura e a vida que cura de uma maneira mais biológica. Parece que luz é algo mais sagrado, que não precisa de sangue nem nada assim. Já o aspecto biológico, como acelera a regeneração, talvez o pessoal vai sentir mais fome, talvez vai precisar de... talvez vá doer, não sei. Mas eu realmente gosto quando tem esses aspectos no sistema de magia de conseguir coisas diferentes para o mesmo resultado. Mesmo que na verdade seja um resultado diferente, só que muito parecido. E você disse que é do seu primeiro livro publicado? Deixa aí nos comentários também o nome desse livro e a sinopse dele, sobre o que é o livro. Eu fiquei curioso sobre isso também. E agora as magias do membro Dragão da Destruição, Anderson Anubis. Para você que está ouvindo ter o seu sistema de magia lido com prioridade, vira membro do canal clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, porque você vai ganhar vídeo exclusivo escolhido por você, vídeo antecipado e ajuda também o nosso canal a sempre estar produzindo aqui conteúdo fodão para você criar o seu mundo, escrever seu livro e jogar o seu RPG. Então clica no botão Seja Membro aí embaixo e confere lá as recompensas. Então Anderson Anubis comentou: o sistema de magia do meu livro é duro e racional, contendo coleções de magia para cada uma das divisões de cada tipo de magia. Cada coleção possui 15 magias divididas em 5 níveis, sendo 5 de nível 1, 4 de nível 2, 3 de nível 3, 2 de nível 4 e 1 de nível 5. As magias até nível 3 são consideradas de domínio público, podendo ser compradas com certa liberdade. Nas cidades existe toda uma legislação sobre o uso da magia, além de formas de drenar a energia mística de usuários de magia. Além de existir na ambientação um metal totalmente imune à magia, o Frustranium. Um usuário de magia exposto a esse metal vai perdendo sua reserva de energia mística e depois vai perdendo a sua própria energia vital até ficar incapacitado. Em meu livro, o Luna RPG, existem 4 tipos de magia, cada uma criada por uma raça diferente, sendo utilizada por um tipo específico de classe e possuindo premissas e limitações próprias. Magia arcana.
criada pelos humanos e utilizada pelos magos. Ela foi criada após um evento traumático chamado de Guerra da Magia, onde guildas de místicos guerrearam matando grande parte da população da região. No período de pós-guerra, místicos que haviam ajudado a pôr fim na guerra começaram a estudar grimórios de diferentes guildas destruídas durante a guerra, lhes permitindo, através do cruzamento de informações, otimizar a forma de conjurar efeitos mágicos. Ela foi desenvolvida como um tipo de ciência, dividindo seu estudo em vários campos, cada um dedicado a um uso específico da magia. Os produtos desses estudos foram chamados de tomos. Como o desenvolvimento de uma magia desse tipo era tido como uma conquista, cada magia foi nomeada homenageando o mago que a criou, e o tomo onde elas são reunidas homenageou o mago que liderou seus estudos. Os tomos mais conhecidos, cujas magias são conhecidas pela maioria dos magos, são o Tomo da Destruição de Apolo, Tomo da Proteção de Aldebaran, Tomo de Movimento de Ayrton e o Tomo da Ilusão de Lubiesca. Limites da magia arcana. Matéria. Uma magia não pode criar matéria a partir do nada. Tempo. Uma magia não consegue agir sobre o tempo, sendo impossível pará-lo ou viajar através dele. Sentimento. Magias de ilusão não conseguem criar sentimentos, elas só conseguem mascarar, suprimir ou exaltar sentimentos já existentes. Vida. Uma magia não é capaz de reverter a morte, ou trazer um ser de volta à vida. Magia vital. Criada pelos elfos e utilizada pelos druidas. Como os elfos são uma raça que possui magia correndo em suas veias, a magia vital faz parte de sua cultura, ao ponto de todo elfo aprender magias mais simples, mesmo que eles não sigam uma carreira mística. A magia vital se divide em 3 tradições. A tradição de animales, cujas magias que agem sobre os corpos dos seres vivos, alterando seu metabolismo, resistência e sentidos. Tradição herbal, cujas magias agem sobre o fluxo de energia vital das plantas, permitindo controlar e comandar seu crescimento. Tradição Ethereum, cujas magias agem sobre os seres de outros reinos que adentram o reino físico, como espíritos, fantasmas e outros seres etéreos. Magias da tradição Animalis exigem que o lançador tenha tocado seu alvo, ou que esteja dentro do seu campo de visão. Criação. Magias de tradição Herbalis não criam matéria vegetal a partir do nada, elas apenas injetam energia mística em plantas já existentes, impulsionando e direcionando o seu crescimento ou modificando suas propriedades. Componentes. Magias das tradições Animalis e Herbalis exigem o uso de componentes materiais para canalizar seus efeitos, sejam partes de animais, plantas ou beberagens. Véu. Para não forçarem o véu que divide os outros reinos do reino físico, as magias da tradição Ethereum consomem muito mais energia mística do seu lançador. Dádiva. Criada pelos Ka, uma raça de homens cobra do deserto. Ela é utilizada pelos domadores de sombras. A dádiva permite a seus usuários controlar as forças que representam aspectos do deserto. Ela se divide em 3 ramos. A dádiva do fogo representa o dia, reunindo magias relacionadas ao calor, a chama e a miragem. A dádiva da terra representa a areia, reunindo magias que controlam o solo e as pedras. A dádiva da noite reúne magias relacionadas às trevas, ao frio e ao silêncio. Limites das dádivas. Interferência diurna. As magias da dádiva da noite se originam da escuridão e do silêncio, sendo mais difícil invocar essas forças durante o dia. Combustão. Magias da dádiva do fogo moldam e controlam chamas já existentes. Se estas não existirem, o domador de sombras deve queimar sua reserva de energia para produzir uma chama. Ligação. A dádiva da terra permite que o domador de sombras expanda seus sentidos e sua vontade para o solo que o cerca, estabelecendo uma ligação entre ele e a força telúrica. Dessa forma, ele deve manter uma ligação direta com a terra, pois caso essa ligação seja cortada e ele se vê incapaz de lançar magias dessa dádiva. Por esse motivo, muitos domadores de sombras andam descalços ou com calçados sem sola. Magia rúnica. Criada pelos anões, ela é utilizada pelos artífices místicos. Ela se baseia no estudo das runas de poder, glifos capazes de transcrever efeitos mágicos, que quando gravadas em objetos os imbuem propriedades mágicas neles. Existem 3 tipos de runas de poder. Runas de melhoria, cujos encantamentos agem diretamente sobre a peça sobre a qual foram gravadas. Runas de alteração, cujos encantamentos agem sobre o usuário da peça sobre a qual foram gravadas. Runas de transcrição, que permite traduzir para runas as magias de outros povos.
permitindo que elas sejam gravadas sobre uma peça e tenham seus efeitos ativados quando o usuário consome sua energia mística. Ela é uma magia de alocação de energia, onde o artífice mágico utiliza sua energia mística para gravar as runas, as mantendo ativas pelo tempo que julgar necessário e as apagando para recuperar sua energia. Limites da magia rúnica. Forma. Uma runa não pode alterar a forma ou tamanho de um objeto. Matéria-prima. Uma runa não pode alterar o material do qual um objeto é feito. Escrita. Somente runas de um mesmo tipo podem ser escritas sobre uma peça. Não é possível escrever runas de melhoria junto com runas de acrescer em um mesmo item. Transcrição. Apenas uma runa de tradução pode ser gravada em uma peça. Elas não podem ser combinadas com outras runas. Sobreposição. O indivíduo afetado pelos encantamentos de uma runa não pode ser beneficiado por outra magia ou milagre. Além desses tipos de magia, existem testes para saber se uma pessoa possui magia e alguns tipos de magia maligna. Testes para detectar magia. Teste da água, desenvolvido pelos místicos humanos. Nele, o candidato segura um geodo de ametista que é preenchido com água fria. O candidato deve então se concentrar em suas mãos, e caso ele possua poder mágico adormecido, a água mesmo fria vai borbulhar como se estivesse em ebulição. Teste da luz, desenvolvido pelos místicos anões. Nele, o candidato segura um cristal de Blurion e caso ele possua poder mágico, o cristal vai emitir luz. A intensidade da luz determina o potencial do candidato. Teste do fogo, desenvolvidos pelos místicos K. Nele, o candidato se corta e armazena seu sangue em um recipiente e o atira ainda quente nas chamas. Sangue sem magia atravessa as chamas ou simplesmente evapora, enquanto que sangue com magia, ao tocar o fogo, aviva as chamas, criando ferozes labaredas. Anderson. Primeiro que o Frustranium, eu achei bem engraçado o nome, e faz total sentido que é imune à magia, então deixa os místicos frustrados, ainda mais que ele vai meio que sugando a energia mística do cara e depois ele começa a perder energia vital. E isso parece que esse Frustranium seria um metal realmente muito valioso, porque imagina criar alguma flecha que talvez se estilhaça quando atinge o corpo do usuário mágico, de forma que se ele tirar esse metal, essas lascas, essa flecha vai cortar muitas veias e ele vai morrer de hemorragia. A não ser, claro, que tenha magia de cura. Mas isso parece algo muito bom para enfraquecer inimigos místicos, ainda mais se esse Frustranium for até usado em lâminas, mesmo de espadas ou algo assim. Talvez esse Frustranium, dependendo de se vai, cada vez que ele toca o corpo, ele começa a perder um pouco de energia mágica, já é uma coisa para enfraquecer os magos numa batalha. Eu também achei bem interessante que foram as raças que criaram as magias. Parece que cada raça ela conseguiu moldar a energia do universo em si, do seu mundo, e conseguiu alterar elas de acordo com a cultura, o ambiente, o que eles valorizam. Eu achei isso bem legal. Parece que tá com cultura por raça, o que quebra a minha imersão. Tem gente que não liga, vai de você escolher se é isso mesmo, mas, por exemplo, dependendo, tem elfos no extremo oeste e também tem elfos no extremo leste. Algum desses daí criaram a magia ou todos eles criaram ao mesmo tempo? Ou algum criou algum tipo de magia que os outros elfos não gostaram e daí mataram esse povo e destruíram o sistema de magia deles? É bem interessante quando se na história tem essa história de que tinham vários sistemas de magia e daí eles foram meio que perdendo de acordo com a cultura. Imagina um império começa a colonizar nativos e começa a falar que essa magia dos nativos ela é ruim, aí eles começam a meio que adaptar deles, pegando coisas dos nativos, mas destrói também a cultura dos nativos. É bem interessante. Inclusive, eu gostei muito da história da magia arcana, porque ela fez basicamente isso, só que de roubar a magia das outras guildas perdedoras, e eu acho que realmente aconteceria isso, para melhorar a magia em si e dar para as guildas vencedoras mais poder. Eu gostei muito da história dela. E eu gostei muito também que as magias, os feitiços e os tomos levam o nome dos criadores. Eu acho que isso ficou bem realista. No vida real a gente tem bastante coisa com o nome de pessoas, dos criadores. Aí tem um monte de rua por aí com um nome aleatório que a gente nem sabe por quê. Mas o pessoal deu o nome para alguém que foi importante em algum aspecto na cidade. E realmente eu achei que esse detalhe ficou muito bom também, total sentido e bem realista. Fora isso, cada magia tem uma temática boa, como eu falei, de acordo com a cultura da raça, o ambiente.
é o que eles valorizam, e também os feitiços que as magias têm, tem muito a ver com esse tema. No caso, a tradição Ethereum dos elfos, eu achei um pouquinho fora do tema, porque parece que é um ser de outro mundo, mas talvez além do reino físico, esses outros seres também são considerados com vida, e se você considerar que a alma estava num ser vivo, até que faz sentido essa magia aí. E também esse teste de fogo dos K. Cara, se de repente alguém consegue incinerar um K, ele vai meio que explodir em chamas quando a magia chega no sangue dele? Isso é uma puta fraqueza dos K. E eu achei muito interessante isso acontecer, porque parece que basicamente uma forma de você matar os Ks, tipo talvez um exército de K, você colocando fogo em um monte deles, eles vão ficar se explodindo e queimando ao redor, e vão ficar se explodindo assim até o último acabar. Eu não sei se é isso mesmo, ou aquele recipiente que eles colocam tem alguma coisa pra fazer mesmo o fogo criar as labaredas, se for mágico. Mas mesmo assim, no geral, eu gostei bastante dos seus sistemas de magia. Comenta aí mais sobre o seu livro aí do Luna RPG nos comentários, que eu fiquei curioso em saber mais sobre como é esse livro, como ele funciona. Você disse que é um livro, só que também é RPG, então é um livro mesmo ou é um sistema de RPG que você fez o livro? Bem, comenta aí nos comentários. Manu comentou: vamos lá, vai que eu sou escolhida. Tomara que você seja escolhida. Não, pera, o quê? Sistema de magia, nevoeiro. No meu universo, existem símbolos muito específicos que são manifestações das deusas, poderes que elas escolheram para os mortais terem uma parcela do que é a magia, algo divino. E em um ritual, os símbolos representam toda a parte divina e mágica. E bem, os mortais, como mortais eu incluo todas as raças, jogam seu próprio sangue no símbolo para ativar uma parte do ritual, a parte mortal. Bem, com a junção das duas partes, o ritual é ativado. Na verdade, surge uma espécie de névoa mágica, e nessa névoa vai ser horrível estar. Seu psicológico, emocional, físico e espiritual serão destruídos no processo. Então, antes de iniciar um ritual, você precisa sim passar por um preparo. O motivo disso acontecer? Bem, é algo mágico, sobrenatural, bem, divino, capaz de ser incompreensível e perigoso para pessoas sem preparo. Então, você precisa treinar muito seu físico com testes, seu psicológico e meditar muito para treinar seu espiritual, para estar preparado para entrar em contato com a névoa. Bem, com o preparo feito, você consegue aguentar essa névoa e controlar tal. Com o controle da névoa, você pode fazer 9 coisas. 1. A mais óbvia de todas, usar a névoa para ativar o símbolo e surgir algum efeito. Somente requer um preparo e saber manipular um pouco essa névoa, a mais simples magia de todas. 2. Com um pouco mais de experiência e muito mais preparo, você consegue manipular mais ainda essa névoa, a deixando em um estado líquido, e ao misturar com certos elementos e ingredientes, você cria uma poção. 3. Caso você manipule essa névoa e seja bem mais treinado no espiritual, você consegue se comunicar e interagir com o plano do pós-morte, onde essências, equivalente a almas, esperam para reencarnarem. 4. Caso você seja treinado mais no físico e manipule essa névoa, você tem a capacidade de inseri-la em seu corpo, te dando bem mais resistência e força do que um mortal comum. Só toma cuidado para quando dar um soco, não explodir as próprias veias com o poder divino. Caso você seja treinado mais no psicológico e manipule essa névoa, você conseguirá compreender e identificar coisas mágicas bem mais facilmente, sendo sinceramente um ótimo conhecimento e vale muito a pena. Caso você armazene a névoa em algum recipiente mágico, você consegue liberá-la em um jato de energia mais tarde. Mas não é bom fazer isso, qualquer errinho pode causar o fim de uma família inteira, a névoa é algo muito poderoso. Caso você armazene essa névoa... 7. Caso você armazene essa névoa e a manipule trazendo ela para o seu convívio, basicamente ela se funde a você, e mais tarde você pode lançar isso e enfeitiçar algum objeto ser vivo. Mas não é muito recomendado fazer isso, sua mente se deteriora com a névoa a longo prazo, o fazendo enlouquecer. 8. Você pode manipular essa névoa para animar objetos inanimados. Bem, para fazer essas coisas, obviamente o resultado varia de acordo com o símbolo usado. E meio que quem não tem conhecimento sobre um símbolo antes, meio que tem que ir na sorte testar o que ele faz. Sim, os primeiros a utilizarem os símbolos foram corajosos e nem sabiam exatamente o que acontecia. Então é bem comum a prática no meu mundo de negociar com essências para poderem dar informação sobre determinado símbolo. Com mais treinamento ou menos, o efeito de cada uso da névoa é diferente. Com mais treino, mais você consegue ter uma eficácia maior para suas magias,
enquanto você sofre menos efeitos negativos da névoa. O que o usuário está sentindo também afeta o resultado. Seus sentimentos podem fazer uma magia ser mais eficaz, mais demorada, etc. Certas raças têm mais afinidade com certos símbolos do que outras. Bem, existe um nono tipo de manipulação da névoa e eu irei explicá-lo agora. 9. Bem, esse é poderoso até demais. Você utiliza de algum conceito e cria uma criatura baseada nele. Por exemplo, o conceito da beleza. Você consegue gerar uma criatura que será o exemplo maior de beleza e terá poderes em relação a isso. Essas criaturas são muito poderosas e você não tem controle sobre tal. As criaturas conceito ignoram a regrinha que cada símbolo tem um resultado diferente. Você só cria uma e tcharam! Bem, esse tipo de magia é somente utilizado por usuários de magia muito avançados, pois conceitos são muito poderosos. E tem esses tipos de magia, entre aspas, que não é bem assim, sabe? Eu vou explicar o porquê. Primeiro, bem, obviamente por sua raça ser diferente, você terá alterações físicas que serão mais suscetíveis a fazer outras coisas. 2. Criaturas conceitos podem utilizar qualquer tipo de habilidade relacionada ao seu conceito sem precisar fazer um dos tipos de magia. 3. Existe o pacto entre entidades, mas é literalmente para você poder adquirir características de outras raças através de um simbionte. Não é muito mágico, é mais científico mesmo. Utilizar a névoa de qualquer forma tem um custo, podendo ser equivalente ao tipo de coisa que você irá fazer com a magia. Manu! Primeiro detalhe que eu gostei, eu achei interessante, é que você disse só deusas, então toda divindade aí são mulheres. Eu achei muito interessante porque normalmente o que eu vejo são alguns deuses e algumas deusas, mas aí não, são só mulheres. Eu até me pergunto se as suas sociedades teriam algo do tipo algumas matriarquias ou sociedades que pelo menos têm um privilégio maior para mulheres, mesmo que sejam patriarquias, e que falam tipo, apenas mulheres podem usar magia porque veio das deusas e as deusas são mulheres. E isso não tem muito a ver com a magia, mas mesmo assim achei interessante. E as deusas também parecem ser meio foda-se pros mortais, porque elas não ensinaram tudo que a magia pode fazer. Ou tem algum outro motivo pra isso que eu não sei, que não foi explicado. O que eu mais gostei da magia é que ela parece algo muito incompreensível e perigoso. Não é normalmente em magia divina, parece algo mais sagrado, que é uma bênção. É algo que tira o mal, mas não, essa magia parece ser algo do mal. Eu até penso, nossa, essas deusas realmente são meio que do mal, ou foda-se, ou algo assim. Mas e esse perigo, ele continua toda hora, quando você tem o preparo para pegar a magia, quando você tá conjurando a magia, praticando a magia para descobrir coisa nova. Parece até que muitos magos iam preferir ficar só com os feitiços já conhecidos e testados, porque de tão perigoso que é, os poucos que fossem corajosos vão ser taxados como louco ou heróis por estarem desbravando e melhorando a magia. Mesmo que eles falem com as outras almas para saber mais da magia, parece que ainda continua muito perigoso. E também deu a impressão que todo mago e maga vai ser um monge bombado acadêmico. Um cara que medita umas 6 horas por dia, malha aí todo dia, 1 hora pelo menos, o corpo inteiro, fica comendo carne pra caramba pra ficar bodybuilder. E o resto do dia ele tá lendo, estudando e praticando aí autoconsciência e conseguir lidar com as emoções. Então, ou a cultura pelo menos parece que vai valorizar isso, ou outras coisas, outros jeitos de conseguir treinar esses aspectos aí do corpo e tudo mais para conseguir soltar magia melhor, e controlar os sentimentos para conseguir soltar magia melhor também. Eu achei bem interessante pensar no impacto que isso ia causar na cultura. E, meu Deus, as criaturas conceitos, elas quebram regras, elas são muito poderosas. Mano, parece que elas são perfeitas para algo dar errado e ter muita trama ao redor disso dentro da sua história. Vai que um mago revoltado cria o conceito da maldade ou o conceito da fome, da guerra. Cria basicamente os 4 cavaleiros do Apocalipse. Talvez tenha um conceito que é o conceito do Apocalipse, meu Deus. Ou o cara cria o conceito da dor, tortura, sofrimento. Mano, e
Eu acho que até faria sentido se de repente o reino desses magos estivesse cada vez mais caindo e perdendo uma guerra e não tem mais esperança. Aí eles tentam conjurar isso ou pra salvar o reino ou algo do tipo: ah é? Ah é? Vocês estão destruindo tudo? Vocês estão matando todo mundo? Vocês estão escravizando aí quem vocês deixam vivo? Tá bom então, vamos dar o fim do mundo pra retribuir vocês. Ou eles fazendo isso pra salvar todo mundo, tem essas consequências muito inesperadas. Então, nossa, eu amei principalmente as criaturas conceitos. Parece um sistema de magia dessas criaturas, ele fica bem mais nebuloso e suave também, no sentido de que ele pode ter qualquer tipo de poder e é muito desconhecido. E pra variar, o que é desconhecido causa medo, é perigoso. Vai que uma criatura, um conceito até do bem, tipo o conceito da paz, meio que se vire contra os mortais, que é algum tipo de poder. Meu Deus, eu amei isso daí. E você que tá ouvindo, comenta aí pra mim o seu sistema de magia pra eu ler no próximo Lendo as Magias dos Inscritos. Falou!